santa palavra do Senhor. E para nós é uma alegria tê-lo aqui conosco nessa terça-feira de oração. Como nós temos saudade desse homem de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós vamos colocar em pé. O pastor Gésia já está orando. O pastor Gésia já estará nos abençoando com a palavra de Deus. E amanhã está chegando o pastor Rubem, pai do pastor Gésia, que estará nos abençoando com o CFO. Vamos orar para que nessa noite o Senhor mais uma vez use pelo seu servo para falar aos nossos corações. Nosso Deus é um Deus que fala. Ele usa os homens para falar aos homens. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Muito obrigado, Senhor, por sua esposa, por seu filhinho. Muito obrigado, Senhor, por esta família que o Senhor tem, ó Deus, guardado, sustentado, fortalecido e capacitado. Nesta noite, ó Deus, estamos agradecidos ao Senhor por tê-lo conosco e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a usar para falar, ó Deus, a sua santa palavra. Meu Deus, no nome de Jesus, como o Senhor sempre tem usado, e nesta noite ser mais uma vez seja o teu instrumento para falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos para que haja edificação, fortalecimento e te servamos, ó Deus, com interesse de coração. Ser mais uma vez com teu filho é a nossa oração no poder e na vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, aqui em pé, por favor, vamos receber o nome de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado por esse gesto tão maravilhoso de receber a gente tão bem aqui em Iuá. Deus abençoe vocês de coração, povo de Deus querido. Seja Deus louvado pela vida muito digna do pastor da igreja, pastor Edevaldo e sua muito digna família. Meu prazer, companheirão. Continua orando por nós e nós estamos fazendo a obra do Senhor. Rever aqui alguns amigos, alguns irmãos, o irmão Henrique, que é o irmão que não fica pobre nunca, né, meus irmãos? Sabia que o irmão Henrique não fica pobre nunca? Porque todo mundo chega nele e fala assim, Henrique, né? Ele nunca fica pobre, glória a Deus. Né? Bom, Evandro também, Deus abençoe o Evandro, glória ao Senhor. Abramos as nossas Bíblias, por gentileza, santos irmãos. No proêmio, ou seja, no início, no capítulo inicial da carta anônima aos Hebreus. Aos Hebreus, epístola aos Hebreus, capítulo 1. Versículo de número 1. Só o versículo 1. E o 2 também para fazer uma complementação do texto. Todos já têm? Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, servos do Senhor aqui presentes, nós estamos diante de um texto maravilhoso, conhecido dos amantes leitores da Bíblia, texto que move o nosso coração, molda a nossa alma, faz a gente chorar quando lemos e entendemos algumas particularidades do texto. Mas o que me chama a atenção neste texto especificamente é a questão que o anônimo escritor aos Hebreus escreve no versículo 1, e ele diz o seguinte: Deus antigamente falou, e essa expressão que eu gosto, muitas vezes
e de muitas maneiras. Isso eu fico envolvido, meus irmãos, porque falar é uma coisa boa, né? Criança vai crescendo e a cegueira do pai e da mãe é para que ela logo venha andar e falar. Então a gente quer que o nosso filho logo fale e logo ande. Primeiro algumas crianças falam mamá, mamãe, depois papai e assim sucessivamente, mas é glorioso quando a criança está começando a falar. A fala é uma coisa maravilhosa. Ainda bem que temos esta facilidade de falar, né? Todos gostam de falar. Até o mudo, se você escrever para ele perguntando para ele, você gostaria de falar? Ele diz, é o que eu mais gostaria, porque falar é muito bom. Todavia, a dita ou a palavra do homem, a fala do homem, para nada vale. O homem fala, eu vou, mas não vai. O homem diz, pago, mas esquece. O homem fala, eu vou fazer, eu vou realizar, mas não realiza. Diferentemente de Deus, o nosso Senhor. O nosso Deus fala. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque eu não sirvo a um Deus pregado na tampa do caixão, aleluia, carregado num crucifixo no pescoço. Não, eu sirvo a um Deus vivo, aleluia, diferentemente dos outros deuses que têm boca, mas não falam. O meu Deus fala, bendito seja o nome do Senhor. Veja que o texto é muito específico. Ele diz assim: Deus antigamente falou muitas vezes, número 1, número 2, de muitas maneiras, de muitas formas Deus fala. Vamos ver primeiro, meus irmãos, lá no livro de Salmos, Salmo 29. Eu gostaria de explicar esse salmo com você e caminhar com você neste salmo, falando-lhe expositivamente. Versículo de número 2 para a gente compreender. Vamos lá, versículo 3, Salmo 29. Olha lá, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos acompanhar isso aqui, tá? Detalhe a detalhe. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Aprendeu ou não? O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas. Veja que a primeira expressão diz: a voz do Senhor se ouve sobre as águas. O que é sobre as águas, pastor? É em cima das águas. Quando você pega e vai lá nas cataratas do Iguaçu, eu tive o prazer de estar lá por algumas vezes, não sei se alguém aqui é lá do sul do Brasil, mas as cataratas do Iguaçu, meus irmãos, é um barulho tão grande que você não consegue ouvir nada. Eu fui lá com o pastor Benhur, e aí eu estava lá, e ele começava a falar as coisas assim, eu não conseguia ouvir, isso fala mais alto, porque o barulho das águas é muito forte. Todavia, a voz do Senhor é mais forte do que o barulho das águas. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, glória a Deus. Veja o versículo de número 4. A voz do Senhor é... Então Deus fala assim? Não. Deus fala assim? Não. A voz do Senhor é poderosa. Quando Ele fala, o negócio acontece. A voz do Senhor é cheia de... O que é majestade? De onde vem a palavra majestade? Rei, né? Rei é majestade, sim ou não? Então a voz do Senhor é cheia de majestade. Ou seja, o Rei Senhor, quando Ele fala, a voz dele é cheia de majestade. Quando o Rei fala, meus irmãos, para tudo, né? O Rei falou, tem que acontecer. O Rei disse, tem que suceder. O nosso Deus, Ele não fala como Rei, Ele fala como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Vamos lá, versículo de número 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Olha a confirmação. Sim, o Senhor quebra os cedros do... Vamos lá, o que é o cedro, pastor? Cedro é a madeira mais dura que tem no Líbano. Cedro
como a gente diz lá no nosso Brasilzão, é a aroeira. Sabe a aroeira, não? A aroeira é fiche, é dura. Ninguém consegue quebrar madeira aroeira. Precisa da motosserra, precisa da máquina. Mas quando o Senhor fala, quebra o cedro do Líbano. Não é só o cedrinho não, meu irmão. Não é aquela madeirinha barata que se vende não. Não é o compensado não. É o cedro do Líbano. O toco mesmo. A tora mesmo se quebra diante da voz do Deus o Todo-Poderoso. Quantos estão entendendo até aqui que Deus fala e a voz dele não fica assim à deriva, jogada aos quatro ventos? Não, ele fala por propósitos especiais e de diversas maneiras. Veja o versículo de número 6. Ele faz saltar, ele os faz saltar como a um bezerro. Vamos lá, o que é isso, pastor Géser? Ele acabou de falar, falou, quebrou o cedro. Quando acaba de quebrar o cedro, para dizerem e verem que ele é poderoso em sua voz, e a sua voz é toda cheia de majestade, ele faz com que os tocos de cedro comecem a pular como bezerros. Alguém pode entender isso aqui ou não? Você já tentou pegar na mão um pedaço de tora, de madeira, de cedro? Eu vou ser sincero, eu nunca tentei porque já sei que não consigo. Agora Deus, quando fala, Ele quebra. E além de quebrar, faz eles pular igual bezerro. Glória a Deus. Você pode imaginar os cedros do Líbano pulando, por quê? Porque Deus falou. Aleluia. Essa é a voz do nosso Deus. Amém? Versículo de número 7. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. Irmão, eu já vi coisa nessa vida. Eu prego desde os 14 anos de idade. Eu conheço todos os estados da Federação Brasileira, menos o Acre. Nunca preguei no Acre, tenho promessa de Deus de pregar ali. Nos Estados Unidos, 25 estados da Federação pregando a palavra do Senhor. 14 países do mundo, eu já vi coisa que você não pode imaginar, meu irmão. Agora, eu nunca vi alguém separar labareda de fogo. Como o pastor o carvão, às vezes ele está queimando, ele se separa, mas aí fica uma labareda para um lado, outra labareda para o outro, porque o carvão se quebrou. Agora, a labareda, praticamente, aquela chama, eu nunca vi ninguém conseguir separar, até porque qual é o utensílio que resiste ao fogo? Não tem, meu irmão. O fogo é poderoso, mas quando Deus fala, Ele separa as labaredas de fogo. Glória a Deus. Que mais, pastor Gésio? Verdade do versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. E aqui eu faço uma vírgula com você e lembro de que o Japão, como já me disseram, diz que todo dia tem terremoto aqui. Todo dia treme alguma coisa. Eu não senti ainda, espero não sentir, para a glória de Deus. Mas veja, tremer Tóquio, tremer Yamamatsu aí, tremer cidades poderosas cheias de prédio, é fácil não. Tremer, ter terremoto, o homem já vai lá e maquina e ó, daqui tantas horas vai vir um terremoto, está com probabilidade, os celulares tocam, e aí está tudo preparado para o pseudo terremoto. Agora, Deus, quando fala, Ele faz tremer o deserto. Aleluia! O maior deserto do mundo é o deserto do Saara, meu irmão. Eu acredito que dá pelo menos uns 5 Japão lá dentro. Quando Deus fala, Ele faz tremer o desertão. Aleluia! A potente voz do Deus, o Todo-Poderoso. Que eu preciso que nesta noite você entenda que não está falando o pastor Géser, não está falando o pastor Edevaldo, não está falando o irmão que veio do Brasil, o obreiro, não, está falando o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele fala, ó, o respeito. E quando Ele fala, dobra a tua língua. E quando Ele fala, despreocupa o coração, sossega a alma. Ele é Senhor e fala. Bendito seja o nome dEle. Faz tremer o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas. Aleluia.
O que é parir as cervas, pastor? A cerva é aquele animalzinho que é o veadinho, né? A cerva, o cervo, o corso, a corça, o gamo, ou a feminino, ou a fêmea do gamo, né? Eles são animais sensíveis naturalmente. E segundo o meu relato, eles esperam 12 meses para nascer o borrego. E a verdade é essa, o borrego mesmo que nasce. Mas quando Deus fala, ela está tão sensível, ela está tão sintonizada, que o bezerro nasce, porque a voz do Senhor é poderosa, glória a Deus. O Senhor desnuda, a Bíblia diz, a voz do Senhor faz desnudar as brenhas. O que é brenha, pastor? Brenha, meu irmão, é um monte de mato com espinho, com garrancho, com tudo. Ninguém consegue entrar lá. Uma mata virgem, cerrada, fechada, cheia de arbustos, cheia de espécies lá dentro. Quem consegue entrar? Ninguém. Mas a voz do Senhor desnuda as brenhas, ou seja, deixa ela visível. Vê o que está por dentro, vê o que está por fora. Glória ao Senhor. A voz dele desnuda as brenhas. Agora, quando isso acontece, quando a voz do Senhor é ecoada, fazendo com que o cedro pule, fazendo com que as brenhas se desnudem, fazendo com que as cervas venham parir, fazendo com que o deserto trema, fazendo com que as labaredas se separam, o que tem que acontecer? Tem que acontecer a segunda parte do versículo 9. E no seu templo, quando se ouve a voz, cada um diz: oh, glória a Deus, aleluia. Quando eu prego, ninguém dá glória. Quando eu canto, ninguém dá glória. Quando o irmão prega, ninguém dá glória. Quando o fulano canta, ninguém dá glória. Quando o cantor canta, ninguém dá glória. Agora, quando Deus fala, ouve-se uma informação bíblica nesta noite. O Senhor fala, e a cada tempo no templo a gente diz glória. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, para completar o salmo, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Quer receber estas últimas promessas do salmo? Quero. Ouça a voz do Senhor. Agora há um detalhe maravilhoso que a gente precisa comentar também. A voz do Senhor, Deus fala. É maravilhoso ouvir a voz do Senhor, é glorioso, Evandro, é fantástico ouvir a voz do Senhor, mas está existindo na atualidade, 2015, início de 2015, uns determinados colchões que se colocam ao ouvido dos crentes da atualidade, e estes ficam a pedir, meus queridos e amados irmãos, o dom de curar. Esses ficam a pedir o dom de interpretar, ficam a pedir o dom da ciência e do conhecimento da palavra do Senhor, ficam a pedir o dom da profecia. O dom da fila do dom da profecia vai lá e se joga, de tão grande que está a fila para pedir o dom da profecia, e pouquíssima gente está pedindo o dom de discernimento. Glória a Deus. O que é o dom do discernimento, pastor? É o dom para saber se é voz de Deus ou se não é voz de Deus. E eu quero aqui, como homem de Deus, profeta do Senhor, desafiar você a aprender e compreender o que é verdadeiramente a voz de Deus. Todo mundo sabe que Deus fala, todo mundo arrepia quando Deus fala, todo mundo fica envolvido como Deus fala, como eu falei aqui no capítulo 29, Salmo 29 inteiro, é Deus falando. Agora, como é que eu tenho certeza, pastor Géser? Porque se Deus falou muitas vezes, falou, e de diversas maneiras, eu preciso compreender que maneiras são estas. E há um texto da Bíblia que eu quero convidá-lo para viajar comigo nele, nós vamos ficar nele, é sobre isso que eu vou pregar nesta noite. Por gentileza, abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Me permita, pastor, abrir com os irmãos capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 26. E nós vamos ver a carga de Deus sobre nós aqui nesse santuário hoje, no nome do Senhor. Compreender a voz de Deus é o que eu quero nesta noite. Como é, pastor? Capítulo 8 de Atos, versículo 26. Olha lá o começo. E o anjo do Senhor falou,
disse a Felipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ou seja, em primeiro lugar, para mim compreender a voz do Senhor, eu preciso saber que Deus fala através do anjo. Isso aqui é uma verdade. Se fosse hoje, você estivesse na sua casa e chegasse lá na sua casa um determinado anjo, batesse na porta e dissesse: meu irmão, eu vim aqui como homem de Deus, como profeta de Deus, como anjo do Senhor, e eu quero falar alguma coisa para você. Você acreditaria? Você creria nesta verdade? A Bíblia Sagrada nos diz que o anjo se apresentou a Felipe e falou para ele uma palavra profética. O Deus que eu sirvo e que você serve usa anjos para falar conosco. Pastor, vai aparecer um anjo vestido de branco, roupa branca, vestes talares, vai descer do céu, vai falar comigo. Pode acontecer, mas na atual ideia, na atual conjuntura, no atual tempo, o anjo da igreja que Deus usa para falar com o povo é o pastor da igreja. A Bíblia diz lá no livro, meus irmãos, de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículos 4, capítulo 2, versículo 8, capítulo 3, versículo 1, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Tiatira. Ou seja, Deus fala com a sua igreja através do anjo. O pastor é o anjo de Deus falando com o povo. Ou seja, a voz pastoral, ela tem que ter um peso muito grande. Por quê? Porque é a voz de Deus. A Bíblia diz que Moisés olhou para os pés de Caleb e viu que os pés dele estava sujo, e ele falou: qual é a terra que o teu pé pisou, Caleb? Na espiada da terra. E Caleb disse: o meu pé pisou o monte Hebron, eu pisei a montanha de Hebron. Olha a voz pastoral e profética, olha a voz do anjo: a terra em que os teus pés pisaram, tua será, herança é. Ele pegou a palavra, guardou no coração, e aí Moisés morre, sepultamento de Moisés. Josué assume a congregação e Caleb nada de receber, irmão. Pastor Haroldo falou no domingo, no aniversário dele, passaram-se 45 anos, ele foi conquistar aquilo que por direito de herança era. Mas por quê? Porque uma voz profética foi falada através do homem de Deus, o anjo da igreja. A liderança é a voz de Deus. Eu preciso compreender isso. Às vezes você vem para conversar com o seu pastor achando que ele vai trazer uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, uma palavra até mesmo, posso dizer, de afago, de passar a mão na sua cabeça, ajudar você. Aí ele vem com a palavra de bomba: pá, age assim, você está errado, você não está orando, você não está nas consagrações. E quando ele pastoralmente trata a ovelha desse jeito, a ovelha é toda ressabiada: eu não queria ouvir isso, eu não gostaria de ouvir. Irmão, o anjo que fala a Felipe, ele não fala brincadeira não. Olha o que ele fala, olha o que ele fala: levanta, vai para a banda do sul, para o caminho que... para o caminho que... O Felipe achava que ia pregar na catedral, meu irmão. O Felipe achava que ia pregar no grande templo. O Felipe achava que ia pregar no congressão, campeão. Mas não, o anjo falou: vai para o deserto primeiro. Desce para o deserto, glória a Deus. Palavra pastoral nem sempre é de alento, não. Palavra de pastor nem sempre é a palavra de Deus, nem sempre pastoral. É aquela de ânimo, de não. Às vezes é um cajado mesmo, só que é o cajado que corrige a gente. É no deserto que a gente pega a têmpera, é no deserto que tem nuvem, é no deserto que tem coluna, é no deserto que tem maná, é no deserto que o sapato aumenta no pé, é no deserto que a gente vê o cuidado do Deus, o Todo-Poderoso. Então, glorifica o nome do Senhor pela liderança que você tem, exalte o nome do Senhor. A voz pastoral é a voz de Deus falando com você através do anjo. O Felipe falou assim: eu quero ir para a grande capital. O anjo falou: vai para o deserto. O Felipe achou que ia pregar numa grande cidade, e o anjo falou: vai para o deserto. Desce para o deserto. Além de descer, tem que ir para o deserto. E às vezes a voz pastoral, para me compreender como sendo voz de Deus, ela me manda descer, ela me manda me humilhar,
Eu acho que ela vai colocar eu para cima, ela me bota para árvore. Quantas e quantas pessoas já chegaram diante do seu líder, do seu pastor, e vieram na necessidade de ouvir uma palavra de alento, e o pastor pá! E quando bate, eu não gosto do senhor, não gosta, pode não gostar, mas eu estou ajudando a sua vida, melhora a tua espiritualidade. Meu pai fala um negócio muito interessante. Deus coloca as pessoas na mão do pastor. Quando você não começa a vir na igreja, começa a fracassar na fé, começa a distanciar, os problemas começam a vir. Quando começam a vir, você se lembra que tem um pastor e vem conversar com ele. Aí é a hora dele pegar e falar: você está faltando, você não está vindo, cuidado, ajeita a tua vida. Você pensa que você vai receber uma palavra de ânimo e de óleo, ele desce o cajado sobre você. O Filipe pensava que ia para a grande catedral, o anjo mandou descer o deserto. É voz de Deus? É. Por quê? Quem mandou? O anjo. O anjo desceu e falou em nome do Senhor. E aí, pastor, se eu compreendo a voz do Senhor, eu entendo que o anjo fala. O anjo é a voz de Deus. É. E qual outra voz, pastor, que eu posso compreender? Versículo de número 27. Levantou-se e foi, porque quando o anjo fala, não tem como dizer que não. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, e qual era o superintendente de todos os seus tesouros, ou seja, o tesoureiro, tinha ido a Jerusalém para a adoração, e regressava, e assentava no seu carro, e lia o profeta Isaías. 29, circunda na sua Bíblia essa palavra. E disse-o, glória a Deus. Em primeiro lugar, a voz de Deus se compreende pela voz do anjo. Em segundo lugar, a voz de Deus se compreende pela voz do Espírito. A voz do Espírito, que voz é, pastor? É a voz que fala mais alto. É a voz que aparece, glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia por gentileza, fica nesse texto, mas verifica lá por gentileza o capítulo 13 de Atos do Espírito Santo. Capítulo 13 do Atos do Espírito Santo, verdade, olha o versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, na JBA de Antioquia, haviam alguns profetas e doutores. Veja a palavra, profeta e, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse-o. Mas peraí, não tem um detalhe aqui maravilhoso? Qual, pastor? Não é a igreja de Antioquia que tem profetas e doutores? Sim ou não? Não é na igreja de Antioquia que tem profeta e doutor? É ou não é, meus irmãos? Sim. Pois é. Quem falou primeiro? Os profetas, os doutores ou o Espírito? Profeta, doutor, primeiro quem fala é o Espírito. O grandioso se achando, eu sou profeta, eu quero. Peraí, quem fala primeiro é o Espírito. E o que o Espírito fala? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é a voz do Deus Todo-Poderoso, e eu preciso compreendê-la como sendo voz de Deus. O anjo fala, mas quem fala também, pastor, porque ninguém elimina outro, nenhum elimina o outro. Quem fala também, pastor? O Espírito. E como é que o Espírito fala, pastor Géser? Sabe aquele momento que o aleluia vai lá em cima, o glória a Deus vai lá em cima, a humildade vai lá em cima também, a glorificação vai lá em cima, a adoração ao Senhor vai lá em cima. Ninguém olha para a direita para saber se estão glorificando, ou olha para a esquerda para saber se estão dizendo glória. A pessoa vem para a igreja e só quer adorar ao Senhor. É ela e Deus, Deus e ela, e aquele canal se abre. Daqui a pouco a glória do Senhor vem, ele é cheio do Espírito Santo, a glória de Deus enche a vida dele, o coração começa a bater mais forte, ele não sabe se ele sapateia, se ele pula, se ele glorifica, se ele adora. Aí a glória de Deus desce no meio da congregação, como vai descer aqui no nosso meio nessa noite, e aí um diz aleluia, outro diz glória a Deus, outro glorifica, outro exalta, e aí, pastor, e aí o Espírito começa a falar no meio da congregação. Ouve-se um burburinho. Que burburinho, pastor? É de murmuração, é de fofoca, é de diz-me-diz, é de disciplina, é de divisão. Não, é o que, pastor? É o Espírito Santo falando no meio da congregação. Olha ele falando aí, olha ele falando aí, olha ele falando aí.
O Espírito Santo fala comigo nesta noite. E Ele diz ao meu coração, através dessa palavra revelada aqui pelo Espírito Santo: muitas pessoas entraram nesse santuário pensando em desistir, pensando em parar, pensando em abandonar, pensando em entregar tudo e deixar para lá. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: ouça a voz do Espírito Santo dizendo: não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de entregar, não é hora de deixar, é hora de seguir, é hora de continuar, é hora de ser valente, é hora de continuar. Vai em nome do Senhor, deixa o Espírito Santo envolver a tua alma. É Ele que consola o teu coração, não é o homem, é Ele. Pode chorar mesmo, filho, pode chorar mesmo, filho, pode chorar mesmo, pode chorar, deixa Deus te envolver. O Espírito Santo é que conhece o coração, é o Espírito Santo que fala contigo, não é o Jéssica, não é o irmão, não, é o Espírito Santo de Deus que fala contigo, dê liberdade a Ele, vai, Ele está falando no meio da congregação. Sentir a voz do Espírito Santo falando sobre nós. E disse o Espírito a Filipe: achega-te e ajunta esse carro. Versículo 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta aí, e disse: entendes tu que lê? Primeira voz, voz do anjo. Segunda voz, voz do Espírito. Terceira voz, voz da palavra. Deus fala através do anjo? Fala. Deus fala através do Espírito? Fala. Mas Deus também fala através da... Tem gente ligando para profeta para poder sair de casa. Tem gente ligando no Brasil para perguntar profecia. Tem gente que ama revelação, palavra revelada. Eu não saio de casa sem ligar para minha profeta para que ligue. E aí manda até uma oferta para ela. Só Jesus na causa. Ei, você tem a voz de Deus dentro da sua Bíblia, dentro do seu coração. Falou pelo anjo, falou pelo Espírito, falou pela... Você acha que Deus está em silêncio? Quando se ouve uma palavra, é Deus falando. A palavra de Deus é a voz de Deus. Os meus saudosos e antigos pastores diziam: este livro fechado é um livro qualquer de biblioteca. Ele é aberto, é a boca de Deus falando com o homem. Determinado escritor ateu escreveu: a Bíblia é uma mentira. A Bíblia é algo para engodar gente doida. Escreveu um compêndio. Ateu que ele era, escreveu, se eu não me engano, Hans Keller. Hans Keller escreveu: a Bíblia é uma utopia, a Bíblia é uma mentira. Se acha esse livro? Foi vivendo a vida. Um câncer apareceu nele. Ele vai para o leito de morte. O leito da enfermidade fica mais ou menos uns 3 anos. A família deserdou, os parentes deserdou, um neto acolheu, cuidou. E dias antes dele morrer, ele escreveu um livro. E quando ele termina de escrever esse livro, dias depois ele morre, chama o seu neto e fala assim: quando eu morrer, publica esse livro, porque me apareceu um ser aqui, falou comigo, que eu fiz muita gente descrer na Bíblia, mas agora eu estou escrevendo um novo livro, e esse livro vai desmentir tudo que eu escrevi, mas eu vou morrer, não tem chance para mim. Ele morreu, o neto dele publicou o livro, e a Bíblia tinha razão. Tem esse livro aí, você procura ele, é muito fantástico, eu tenho ele. Hans Keller, 1935, e a Bíblia tinha... Já ouviu dizer do Hans Keller? E a Bíblia tinha razão, procura. O senhor tem? Já ouviu dizer?
E a Bíblia tinha razão. Por quê? Porque a Bíblia sempre vai ter razão. Vai ter resposta para tudo. A Bíblia é a voz de Deus. Você acha que Deus vai ficar em silêncio diante das situações do mundo? Todas elas vão ter uma resposta na Bíblia. A Bíblia é um livro sincronizado, porque a voz de Deus é uma voz inteligente. Deus não fala à deriva, Deus não fala aos cotovelos, Deus não fala por aí. Não, Deus tem objetivo do falar. A palavra de Deus é a voz de Deus. Irmão, vamos ser sinceros, cá com a gente, tirando toda a questão de pregação, tá? Vamos conversar. Vamos falar aqui que a gente está na sala da minha casa ou na sala da sua casa. Quantas e quantas vezes a gente chorando na agonia de uma luta, de uma crise, de uma prova. Eu já sofri muito com isso. Problema, luta, crise financeira, passo sempre. Você fala, Senhor, fala comigo. Ninguém liga, ninguém manda um versículo, ninguém nada. Fala comigo, Senhor. Você dobra o joelho na beirada da tua cama, abre a Bíblia. Você fala, Senhor, fala comigo agora. Quando você abre, cai lá no Salmo 46. Não sei se aconteceu com vocês. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora do fim. Pelo que não temeremos, ainda que a terra, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se, ou seja, ainda que a crise abale até as águas, ao rio. Uma esperança. Aqui está tudo balançado, tudo tremendo. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Santuário das moradas de Deus. Ó, Deus está no meio dela, não? Irmão, é Deus falando, não é? É Deus falando, não é? Quantas e quantas vezes, pastor, ele está agoniado. Você vem, você prega, todo mundo se alegra e você, o coração duro, tremendo. Ó Senhor, como é que vai ser a prova, o tamanho? Aí você chega em casa, abre a Bíblia, a palavra vem assim como um barco. Eu não consigo fazer outra coisa senão chorar. Eu tenho uma Bíblia de estudo ali dentro, ali, ó, que ela, por vezes, eu encontro, estou lendo ela, eu vejo marcas de lágrimas. Eu não sei se você é tão crente assim, mas está ali, eu posso mostrar. Marca de lágrimas diante dos salmos especificamente. Porque você está falando, Deus está descortinando a sua alma, Deus falando com você através da palavra. É Deus ou não é, meus irmãos? É Deus, é o Senhor. Ele fala pelo Espírito, ele fala pelo anjo, mas ele não deixa para lá a sua palavra. A palavra de Deus é a voz do Senhor falando com o homem. Compreendeu ou não? O que mais, pastor Gérard? E correndo, Filipe ouviu o que o profeta Isaías, já li, versículo 31. E disse ele: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe diz: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Olha a outra voz. Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Primeira voz do anjo. Segunda voz do Espírito. Terceira voz da palavra. Quarta voz da pregação do Evangelho. O Evangelho é voz de Deus perfeitamente. Você entendeu?